pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos iniciando o Café com Doutora Vivian do dia de hoje, 14 de março. A gente vai responder muitas perguntas. Nesse café eu vou fazer uma transmissão dupla aqui no Instagram, no YouTube também. Vamos ver se já tá no YouTube também. Peraí que eu vou posicionar a câmera. Ó, eu vou olhar para duas câmeras aqui, tá bom? Eu tô transmitindo nos dois canais, ok? Então eu vou me apresentar primeiro. Eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista aqui em São Paulo. Tenho 2 consultórios aqui em São Paulo, sendo um na Oncocenter, que fica em Moema, onde nós fazemos os melhores tratamentos para o câncer, né? Nós fazemos lá quimioterapia, imunoterapia, quimio-imuno, hormonioterapia, terapia-alvo. Boa tarde, pessoal. O pessoal tá me vendo aqui nos dois. Boa tarde. É muito legal, né, fazer essa transmissão aqui nos dois canais. E tem outro consultório também que fica na Vila Mariana, que é um consultório de oncologia integrativa. E atendo pacientes por telemedicina de todo o país e também de outros países. Nesse canal aqui, né, agora eu tô transmitindo simultaneamente Instagram e YouTube, mas o café, ele começou originalmente no Instagram, né, e é um quadro onde eu falo perguntas e respostas sobre o câncer em geral. Peço para quem não tá inscrito ainda no YouTube, já se inscreva, ative o sininho de notificações. Quem não tá inscrito no Instagram, mesma forma, e deixem seus comentários. Hoje a gente vai ter a parte 1 e a parte 2 dessa live e tá incrível. Então vamos começar. E depois eu faço questão de responder perguntas de vocês que estão aqui comigo no canal, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta vem de uma inscrita minha, a Tatiane. Aliás, vamos tomar um café, gente, esqueci do café, né? O café tá aqui. Peguem os cafés de vocês. Como eu disse, quando vocês me virem olhando para uma outra câmera, a câmera que tá aqui do ladinho, tá bom? Mas vamos lá, vamos pegar o café. Porque o importante é como se fosse um bate-papo, algo informal, como se a gente estivesse aqui na sala batendo um papo. E essa é a ideia. Então agora sim a gente pode começar. A pergunta da Tatiane. Doutora Vivian, a metástase pulmonar, além da quimioterapia, pode ser feita ablação quando tem só 2 nódulos? Vi que tem vários tipos de procedimentos não cirúrgicos que queimam esses nódulos. Crioablação, radiofrequência. Fale um pouco pra gente sobre esses métodos. Muito legal a pergunta da Tatiane, né? Muito legal. Ela está perguntando de metástase pulmonar e das formas de controle local da metástase pulmonar. Primeira opção, pode ser feito a metastasectomia cirúrgica. Essa metástase pode ser retirada cirurgicamente. Primeira opção, né? E quando não dá para fazer essa cirurgia por algum motivo, ou para localização, ou porque a cirurgia não é indicada, quais são as opções? A gente pode fazer radiocirurgia. Radiocirurgia é uma técnica já consagrada, né? E é uma técnica muito meticulosa, que nós chamamos de SBRT, uma técnica estereotáxica que faz uma cirurgia através da radiação, sem corte, que nós chamamos então de radiocirurgia localizada. Então é possível sim fazer nesses casos de metástases localizadas no pulmão, a radiocirurgia. Outra opção que eu também indico para os meus pacientes é a radioablação, que também é possível, tá bom? A radiocirurgia é um pouco mais fácil, mais acessível, tanto pelo convênio quanto pelo SUS. Por quê? Os hospitais do SUS, alguns deles, têm máquinas modernas que os médicos conseguem usar a tecnologia de radiocirurgia, né? Aqui em São Paulo tem vários hospitais do SUS, vou citar um deles onde eu sei que tem a radiocirurgia, né, que é o ICESP, onde dá para fazer a radiocirurgia em lesões localizadas. A radioablação já é um procedimento um pouquinho mais complicado pelo acesso, né? Tanto pacientes do SUS quanto do convênio é um pouco mais difícil
o acesso à radioablação. Então é importante, né? Porque hoje, tanto para metástase no fígado, metástase no pulmão, nós temos várias opções de tratamento local, para controle local das lesões. As perguntas, pessoal, eu vou responder daqui a pouquinho, tá? Eu vou começar primeiro aqui e depois a gente vai nas perguntas aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu achei muito importante a pergunta da Tatiane, né? De controle local de metástases pulmonares. Isso a gente faz em casos selecionados, onde o paciente tem poucas lesões no pulmão. Então é importante selecionar bem o caso. E em alguns casos, como eu disse para vocês, existe também a possibilidade até mesmo cirúrgica. A segunda pergunta é da Sulemar. Eu tive febre no segundo dia após a quimioterapia. É normal? Sulemar, não é normal. Febre com quimioterapia é uma urgência oncológica, a gente chama de urgência oncológica. E todos os pacientes que estão em quimioterapia, né, o que a gente orienta? Se tiver febre maior que 37,8, procurar imediatamente um hospital para entender, será que a imunidade está baixa? Será que o paciente está com alguma infecção? Então não é normal, gente, apresentar febre durante a quimioterapia. E se apresentar febre, né, uma temperatura maior que 37,8, a pessoa precisa procurar um hospital, porque pode sim ter queda de imunidade e pode ter uma infecção que está ocorrendo. Não é tão comum essa febre ocorrer no segundo dia. É mais comum a febre ocorrer a partir do 7º ou 14º dia. Mas, como eu disse para você, paciente que está fazendo químio, não é normal, então a gente não pode ficar esperando e dizer, não é comum dar febre no segundo dia, então eu vou esperar. Não, precisa procurar o hospital. Essa é a recomendação que eu dou para todos os meus pacientes. Chegando ao hospital, vou ensinar vocês o que vocês têm que fazer, tanto o hospital de convênio quanto o hospital do SUS. Fala, olha, eu tenho diagnóstico do câncer X, fala o câncer, estou fazendo o protocolo de quimioterapia tal, é importante você saber o nome do protocolo que você está fazendo, fiz a quimioterapia neste dia, estou com febre. E fui orientada pelo meu médico a procurar um hospital caso eu tivesse febre, por isso estou aqui, tá? É importante, né? Saber se comunicar, saber o que tem, saber o protocolo que está fazendo, é super importante, tá bom, gente? Essa foi a nossa segunda pergunta aqui. Vamos para a terceira e depois a gente está na parte 1 do nosso Café com a Doutora Vivian. Vamos para a nossa terceira pergunta, que é uma pergunta sobre câncer de reto. A Ana. Doutora, meu marido teve resposta completa para um câncer de reto. Não deu mais nada, nem na biópsia, e o tumor desapareceu com o tratamento. Porém, passaram 4 meses que ele fez radioquímio. Qual seria o procedimento agora? Pessoal, eu queria perguntar, no YouTube, vocês estão conseguindo ver bem o sinal? Que para mim parece que tá falhando aqui um pouquinho, não sei se para vocês como é que tá aparecendo. Alguém do YouTube dá um alô aí para mim se vocês conseguem, se estão conseguindo a transmissão. Só um minutinho, tá, pessoal? Eu tô testando aqui para ver como é que tá o sinal, porque parece que é um pouco lentificado. Tá, tô esperando a resposta aqui do pessoal, vamos lá. Mas então a Ana pergunta sobre o câncer de reto. Qual é o tratamento atual hoje para o câncer de reto em 2023? O tratamento atual é sim a quimio-radioterapia para os tumores que são maiores ou que têm linfonodos positivos. Para tumores bem pequenininhos e que não têm linfonodos positivos, aí pode fazer a cirurgia direto. Mas tumores maiores ou que têm gânglios positivos, a gente sempre indica a quimio-radioterapia antes da cirurgia. E eu até recebi um caso hoje de uma paciente de segunda opinião, né, que um diagnóstico de câncer de reto,
onde um médico de um local onde ele não era especialista no assunto, ele queria operar a paciente antes, né, antes de fazer quimio e rádio. Então, essa conduta hoje, em 2023, não é aconselhável, né? E sempre que você for visualizar, né, a possibilidade, avaliar a possibilidade de uma cirurgia, e veja se o seu médico é especialista realmente no assunto, é bem importante checar isso, tá? Mas voltando aqui à nossa pergunta da Ana, o marido dela então fez a quimio-radioterapia, né? E aí ele teve resposta completa na quimio-radioterapia. E aí ele provavelmente fez a biópsia e o tumor desapareceu. O que precisa fazer agora no tumor de reto? Né? Essa conduta expectante, que é o que ela fala aqui, é uma conduta possível, né? Porque se o tumor teve resposta patológica completa, fez a quimio-rádio, fez a colonoscopia, biopsiou e não tem tumor residual, pode sim acompanhar o paciente com acompanhamento, com exames trimestrais, né, com o proctologista e com o oncologista, biópsias, às vezes semestrais, para ter certeza que a lesão realmente desapareceu, que não existe uma recidiva local. Mas esse é um protocolo que foi iniciado aqui no Brasil pela nossa querida doutora Angelita Gama, que é um ícone da oncologia mundial, né? Foi ela que começou a estudar esse protocolo de preservação de ânus, né, de reto aqui no Brasil. E hoje esse protocolo é utilizado no mundo inteiro, né? Então é possível sim fazer esse acompanhamento sem amputar o reto do paciente, para pacientes que têm resposta completa após quimio-radioterapia, né? Vocês que estão me assistindo aqui, que vão me assistir depois, né? Deixem um like, comentários, compartilhem essa live. Vocês que estão aí no YouTube, às vezes eu não consigo ver as perguntas que vocês estão me falando, podem também perguntar no Instagram, tá bom? O Instagram me parece um pouquinho mais estável hoje, o sinal dele aqui, para o YouTube tá um pouquinho mais lento. E agora eu vou responder algumas perguntas de vocês que estão aqui comigo, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo visualizar todas as perguntas. Comecei na da Josi. Da Josi eu tenho mais perguntas acima. Não, tem mais perguntas acima. Tô vendo as perguntas, tá, gente? A pergunta da Alessandra. Alessandra, doutora Vivi, é normal sentir os nervos das pernas tremerem depois por causa do tamoxifeno? Não, isso não é causa do tamoxifeno, não, Alessandra. O tamoxifeno não causa isso, não. Provavelmente, eu não sei, né, da sua história pregressa, mas essa sensação, a gente fala de neuropatia, que é o termo médico utilizado, né, para o nervo tremer, pode ser isso, tá? É muito mais relacionada à quimioterapia do que o tamoxifeno. Então, pode ter relação com a quimioterapia prévia, caso você tenha feito. Uma das quimioterapias que mais dá essa neuropatia é a quimioterapia branca, que é o paclitaxel, utilizado para tratamento do câncer de mama. E aqui eu deixo claro que sempre que eu cito nomes de medicamentos, eu não estou indicando para ninguém, não existe nenhum conflito de interesses, esse canal não é patrocinado por nenhuma empresa, então aqui o caráter é completamente, né, de disseminar informações de qualidade. Vamos seguir nas perguntas aqui. A Josi. Doutora, indica o uso da touca de resfriamento para câncer de mama HER2 positivo? Pode ser usado sim, Josi. Não tem uma contraindicação formal do ponto de vista oncológico. Conversa com o seu oncologista, porque dependendo do protocolo, pode ter maior ou menor benefício. Quando a gente fala de maior ou menor benefício, eu estou me referindo à questão da preservação dos cabelos. Se eu tenho um tumor HER2 positivo, vou fazer só quimioterapia branca,
né, onde eu não vou usar quimioterapia vermelha, a chance de preservação dos cabelos é maior. Se eu tenho um tumor HER2 positivo e o seu oncologista vai utilizar a quimioterapia vermelha, a chance de preservação do cabelo é menor. Então, conversa com o seu oncologista, que ele vai te explicar isso, tá? Mas, do ponto de vista oncológico, não tem contraindicação. Hoje em dia, né, tem pessoas que alugam as toucas, tem vários centros de infusão que tem a touca já no centro, então é uma tecnologia já muito comum. A Josi, doutora, vou fazer a radioablação no fígado. Doutora, tem de tomar anestesia? Provavelmente sim, Josi, anestesia local, e aí o médico nuclear ou o radiologista intervencionista vai ver se precisa algo além da anestesia local, tá? Tem pacientes que precisam fazer uma sedação um pouquinho mais profunda para fazer o procedimento, tem pacientes que não. Depende um pouco da localização da lesão no fígado, depende um pouco também da sensibilidade do paciente. Então, conversa com o radiologista intervencionista, que é o médico que vai fazer o procedimento. Então, voltando aqui, a gente está na parte 1 da nossa live, que é o Café com a doutora Vivian Koski, né? Perguntas e respostas sobre câncer. Estou respondendo algumas perguntas. Boa tarde, doutora. Fala um pouquinho sobre mesotelioma epitelioide maligno. O mesotelioma é um tumor super raro, é zilandra, né? Muito raro. Ele pode acontecer na pleura, que é no pulmão, é uma capinha, né, que envolve os nossos pulmões, e ele pode ocorrer também no peritônio, que é a capinha que envolve os nossos órgãos abdominais. Ele tem a ver, pode ter com a ocupação, exposição ocupacional, né, ao asbesto, pode ter a ver com isso, né, e principalmente pessoas que trabalharam em obras, tiveram com contato com amianto, então, às vezes engenheiros, pedreiros, tá muito relacionada à exposição ocupacional, mas não só, né? Tem outras causas do mesotelioma, e aí precisa entender se é operável ou não, tanto sendo no pulmão quanto sendo no peritônio. Se for diagnosticado no início, a cirurgia pode ser considerada. Hoje em dia, o melhor protocolo de tratamento para o mesotelioma é a imunoterapia. E o protocolo utilizado em 2023, eu sempre falo a data do protocolo, a data da indicação, porque, como eu disse para vocês, as coisas vão mudando, a medicina vai evoluindo, e essa verdade que eu estou falando aqui pode daqui 2, 3 anos não ser mais a verdade, né? Que a gente sabe que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. E sim, ainda bem que tudo vai evoluindo. Mas o protocolo que nós utilizamos hoje para o tratamento do mesotelioma metastático 2023, a imunoterapia com ipilimumab e nivolumab, onde a gente vai associar 2 tipos de imunoterapia diferentes. Esse é o melhor tratamento hoje, né? Mas, como eu disse anteriormente, se for possível fazer a cirurgia, essa é a recomendação principal, tá? Agora eu vou continuar aqui na última pergunta última pergunta não, tem mais uma. A penúltima pergunta, então, da nossa parte 1 do nosso Café com a doutora Vivian, tá? Pessoal do YouTube, vocês estão conseguindo ouvir aí direitinho? Querem perguntar alguma coisa? Porque as perguntas do YouTube, elas vão sumindo na tela, elas não ficam aqui iguais as do Instagram. Deixa eu ver, não fica. Então, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta aqui, por favor, tá? Então, vamos lá. O Ricardo, ele faz uma pergunta sobre câncer de pâncreas. Então, a pessoa tá falando de câncer de pâncreas borderline, ou câncer de pâncreas localmente avançado, que é um vídeo que eu tenho no canal do YouTube.
E aí ele fala, então a pessoa terá que fazer quimioterapia, cirurgia ou só a cirurgia resolveria? Vamos falar um pouquinho então de câncer de pâncreas. Mas antes de falar de câncer de pâncreas, eu vou pedir um like no YouTube, agradecer todo mundo que está me vendo nessa primeira transmissão simultânea que eu estou fazendo aqui no Instagram e no YouTube. Vou pedir para vocês coraçõezinhos, comentários, vocês que estão aqui. Falem para mim depois, agora, de onde é que vocês estão me assistindo. A gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de pâncreas. Mas antes disso, eu vou tomar um café aqui, tá bom? Então, câncer de pâncreas. O Ricardo pergunta se no câncer de pâncreas dá para fazer só a cirurgia ou sempre tem que fazer a quimioterapia e a cirurgia? Então, a resposta é, Ricardo, sempre precisa fazer. No caso de um tumor não metastático, o câncer não tem metástase, sempre vai precisar fazer a cirurgia e a quimioterapia. O câncer de pâncreas, ele é uma doença sistêmica. O que quer dizer isso? Que quando ele está alojado no pâncreas, ele já mandou micrometástases para a corrente sanguínea. Então, se a gente não faz essa quimioterapia preventiva, né, em pouquíssimo tempo, o câncer de pâncreas pode recidivar em outro órgão. Então, só a cirurgia para o tratamento do câncer de pâncreas, ela não é suficiente. E isso, estou me referindo ao câncer de pâncreas mais agressivo, do tipo adenocarcinoma de pâncreas. Existem outros tipos de câncer de pâncreas, por exemplo, o tumor neuroendócrino de pâncreas, mas é uma outra doença. E aí, no tumor neuroendócrino, pode ser que a cirurgia seja, somente a cirurgia seja adequada. Porém, quando eu estou falando de um adenocarcinoma, que é um câncer agressivo do pâncreas, só a cirurgia não é suficiente. E a gente precisa, sim, completar com a quimioterapia. A Miriam tá pedindo, a Miriam do YouTube tá aqui para falar sobre neoplasia gástrica Bowman 3, né? Neoplasia gástrica Bowman 3 é uma classificação endoscópica, tá? É uma classificação do diagnóstico, né? Onde o médico endoscopista olhou a lesão no estômago e deu a classificação de acordo com os padrões endoscópicos. Isso não significa estadiamento da doença, então significa sim um diagnóstico de câncer maligno, porém precisa fazer o estadiamento agora, né? Exames de tomografias ou ultrassom endoscópico para entender, será que esse câncer gástrico vai ser já operado? Será que a gente vai precisar fazer quimioterapia antes de operar? Então, essa classificação endoscópica, né, que fala Bowman 3, é uma classificação que dá o diagnóstico da neoplasia. Porém, é preciso, para definir a conduta oncológica, fazer o estadiamento, fazer os exames para entender qual o caminho que vai ser tomado. Se vai ser a cirurgia em primeira instância, se vai ser a químio, se é um tumor metastático e vai ser feito somente o tratamento sistêmico, tá bom? Depois me fala se você conseguiu entender, né? Você que me perguntou do YouTube, dá um joinha, fala que sim, só para eu entender se a informação tá conseguindo chegar aí até vocês. E na última pergunta aqui, é uma pergunta de da parte 1, tá, gente? Que a gente tá na parte 1. É uma pergunta de uma seguidora do Instagram, que ela perguntou para mim o que é PET scan, como é que esse exame é feito e quanto que ele é indicado. O PET scan é um exame especial utilizado para pacientes que têm diagnóstico de câncer. O PET scan nada mais é do que uma tomografia especial. É uma tomografia que utiliza um contraste diferente. Na tomografia convencional é utilizado o iodo. No PET scan é utilizado o FDG, no PET scan convencional, tá, gente? Porque a gente tem muitos outros tipos também de PET scan. Então, se eu for contar para vocês todos os tipos, eu vou passar a live inteira falando de PET scan. Eu vou falar do PET scan convencional, que utiliza o FDG, que é um contraste à base de glicose.
A diferença, então, de uma tomografia para o PET scan é que na tomografia eu só consigo visualizar a forma do tumor. No PET scan, eu consigo visualizar o metabolismo do tumor, a atividade do tumor. Eu consigo diferenciar se o tumor está ativo ou inativo. O PET scan, então, ele vê de forma muito mais adequada a atividade do tumor. E ele consegue ver do pescoço para baixo, né? Todo o corpo da pessoa. E ele não vê só coisas malignas, tá, gente? Ele vê inflamações em todo o corpo. Então, nem tudo que aparece no PET scan é sinônimo de câncer. Tem pessoas que chegam desesperadas no consultório, achando que tudo lá que tá pretinho ou amarelo no PET scan é câncer, e não. Exemplo, quando você vai fazer um PET scan e tá com uma inflamação na garganta, por exemplo, o PET scan vai marcar lá gânglios na garganta, mesmo não sendo câncer. Então, precisa ter uma visão do médico oncologista que vai te explicar o que pode ser suspeita de câncer e o que não é suspeita de câncer. O PET scan, então, ele é feito de uma máquina até bem parecida com a de tomografia, mas ele usa, então, um contraste especial à base de glicose. Ele consegue enxergar o metabolismo da lesão. Ele é solicitado em pacientes que têm câncer metastático, principalmente para o acompanhamento dos pacientes, ou para pacientes que têm alguns tumores que não se sabe ainda se metastáticos, mas existem 3 tumores que o estadiamento com PET scan é mandatório: tumor de cabeça e pescoço, melanoma, câncer de pulmão. Então, nesses casos, a gente o protocolo, né, nos indica a solicitação do PET scan já em primeira instância. Para os outros casos, não. O câncer de mama, quando eu vou solicitar o estadiamento do câncer de mama, é opcional. Eu posso tanto pedir o PET scan quanto tomografias e cintilografia óssea. E o quão mais avançado é o câncer de mama, um exemplo, se tem muitos gânglios axilares, facilita a solicitação do PET, até mesmo a indicação, né, a liberação pelo convênio. Se for um câncer de mama inicial, que não tem gânglio comprometido, não tem a necessidade do PET. E como eu contei para vocês, o PET scan, ele não enxerga bem o sistema nervoso central, a cabeça, ele só vê do pescoço para baixo. Então, eu preciso sempre, quando o paciente tem câncer metastático, completar com uma ressonância ou tomografia do crânio, tá bom? Eu acho que terminamos a parte 1. Vou pedir para vocês, né, que gostaram do tema, gostaram da live, gostaram do café, deixem comentários aqui, contem para mim se vocês entenderam o que eu expliquei, se vocês entenderam o que é PET scan, de onde é que vocês estão assistindo a live, deixem um like no YouTube, compartilhem esse conteúdo. Você que chegou aqui no canal e estava cheio de dúvidas e conseguiu ser ajudado, você pode ajudar outras pessoas que também podem ter dúvidas, participarem aqui dessa live que eu faço, o Café com Doutora Vivian, de perguntas e respostas, e essa pessoa pode ser ajudada também, assim como você foi. Então eu peço que vocês compartilhem o canal, a live, deem um like, se inscrevam também no canal, tá bom?